Abra a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 22. Atos 22, e nós vamos ler apenas o versículo 1. Nos coloquemos em pé, por favor. Paulo, o apóstolo, se encontra numa situação muito difícil. Ele pede a palavra e diz: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Nesta noite eu quero fazer uma defesa perante todos vocês, explicando a razão que sou um cristão. Por que sou um cristão? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse culto tão especial, tão maravilhoso, que Deus tem nos dado até aqui. Chegamos, meu Pai, na parte do culto, em que a palavra de Deus será anunciada, será, ó Deus, compartilhada. Ela já o foi, através dos hinos, dos corinhos, mas agora, Pai, de uma forma mais textual. Pedimos que fale aos nossos corações. Usa-me para ser uma bênção, um vaso para transmitir esta mensagem, que ela venha ao encontro de todas as nossas necessidades, indagações, que realmente Deus fale com cada um de nós aqui e que possamos encontrar as respostas às perguntas que temos feito ao longo desta vida. Pai, pedimos que este culto seja especial para todas as pessoas, principalmente agora, através da palavra. Venha salvar almas, venha edificar vidas e venha reinar em cada coração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar. E você, por que você é um cristão? Você teria uma resposta pronta para dar? O apóstolo Paulo, ele nunca perdia uma oportunidade sequer de dar o seu testemunho de conversão, e ele sempre tentava fazer de outras pessoas cristãs como ele. Uma multidão aqui de pessoas iradas, pessoas violentas, cercou o apóstolo Paulo para matá-lo, mas ele foi salvo na hora H pelo capitão da guarda, que o levou para um tipo de castelo, onde ele ficou protegido daquela multidão. Enquanto subiam as escadas do castelo, Paulo pediu permissão para falar com aquelas pessoas, e ele falou. Ele contou para aquelas pessoas, primeiro, como ele mesmo no passado era uma pessoa muito religiosa, mas ainda não conhecia a Cristo. Ele contou como guardava a lei de Moisés, como seguia os rituais da lei de Moisés, mas nem por isso ele era salvo. Ele contou que perseguia os cristãos. Ele até consentiu na morte de alguns deles, dentre eles Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele contou como Jesus Cristo lhe aparecera no caminho para Damasco, e finalmente como ele foi salvo e como ele foi transformado por Jesus Cristo. Quantos de vocês teriam um testemunho assim para dar? Quantos de vocês também poderiam parar a qualquer hora do dia ou da noite e contar para as pessoas sobre a sua salvação e sobre a transformação de sua vida? Nunca vou me esquecer, alguns anos atrás, quando eu trabalhava como caixa avançado para o Banco Real S.A., e eu estava fazendo pagamento de salário para os funcionários da fábrica Core, fábrica de biscoitos Core. E enquanto nós fazíamos o pagamento para os funcionários, acabou o dinheiro, e nós tivemos que telefonar para o banco e esperar, o carro forte chegar com mais dinheiro. E enquanto, irmãos, aquele carro forte não chegava, havia ali uma fila de dezenas e dezenas de pessoas, mais de 50 pessoas aguardando, o caminhão ou o carro forte chegar para receber o salário. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer com essas pessoas enquanto nós aguardamos? E na hora eu tive a ideia de dar para elas o meu testemunho e contar para elas como que eu recebi
Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como todos estavam ali para receber o salário, eu posso lhe dizer que ninguém saiu da fila, amém, irmãos? Eu posso dizer que ninguém foi embora, amém, irmãos? E todos ficaram, do começo ao fim, daquele culto. Foi um culto improvisado. Mas você, por que é um cristão? Porque seus pais e amigos são cristãos? Porque você, como a maioria de nós, cresceu dentro de um lar cristão? Porém, o cristão verdadeiro é aquela pessoa que teve uma experiência pessoal e uma experiência real ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu acho que há muitas pessoas convencidas dentro das igrejas e poucas pessoas convertidas dentro das igrejas. Não adianta apenas ser convencido, a Bíblia diz, necessário vos é nascer de novo. Com 12 anos de idade, eu tive essa experiência real ao lado do Senhor Jesus Cristo. Na igreja, o pastor sempre perguntava, ao final de cada culto, quantos tinham certeza da salvação? E eu, com os olhos semi-abertos, reparando que as pessoas respondia com elas também. E levantava as minhas mãos sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Mas o meu coração continuava vazio, perturbado dentro de mim, até que um dia em casa, sozinho, numa quarta-feira à noite, depois que eu havia chegado da escola, eu entrei no meu quarto ainda escuro, me ajoelhei e com o coração pesado e vazio, naquela noite eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Naquela noite eu confessei a Ele todos os meus pecados e eu convidei Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Aquela foi a minha experiência pessoal ao lado de Jesus Cristo. Humildemente, eu gostaria de lhe apresentar agora algumas razões porque eu me converti a Jesus Cristo e porque hoje eu sou um cristão. Em primeiro lugar, no meu coração existe uma grande necessidade de Deus. No meu coração existe um enorme vazio que só Deus e mais ninguém pode preencher. Só Deus e mais nada. Antes de me converter a Jesus, eu não conhecia nem a razão e muito menos o valor desta vida. Eu estava aqui no mundo, como a maioria das pessoas, sem saber porquê e muito menos para onde eu estava indo. Eu não sabia. Havia um vazio enorme no meu coração e eu procurava preencher aquele vazio através de todo tipo de prazer que uma criança de 12 anos, é claro, pode experimentar, mas nada me satisfazia. Se não fosse por este vazio, irmãos, eu nunca teria me convertido. Se não fosse por este vazio, eu nunca teria reconhecido a minha necessidade de Deus e certamente não estaria aqui nesta noite. No entanto, irmãos, a Bíblia ensina e a Bíblia garante que todo homem, religioso ou não, todo homem agnóstico ou não, todo homem ateu ou não, tem necessidade de Deus. Primeiro, esta necessidade é universal. Ela se encontra em todos os lugares deste mundo onde há um ser humano. Quando o homem na África venera o sol e a lua e as estrelas, ele está simplesmente demonstrando a necessidade que ele tem de Deus. Quando a mãe, no país da Índia, costumava lançar os seus bebezinhos no rio para os crocodilos, elas estavam demonstrando a sua necessidade de Deus. Quando os gregos, na cidade de Atenas, construíram um altar intitulado para o Deus desconhecido, eles estavam demonstrando a sua necessidade de Deus. E aí apareceu o apóstolo Paulo e lhes apresentou o Deus conhecido, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta necessidade é universal. Todos nós aqui nesta noite a possuímos. Esta necessidade é universal. Todos os moradores da nossa cidade têm necessidade de Deus. E esta necessidade tem levado famílias ao divórcio, tem levado pessoas ao uso das drogas e de bebidas alcoólicas e aos vícios. Esta necessidade de Deus tem levado pessoas à depressão,
Esta necessidade de Deus tem levado pessoas ao pecado, da violência, da imoralidade. Todo homem sente uma grande necessidade de Deus. E nós sempre precisamos de alguém que nos ilumine, e que nos conforte, e que nos ajude, amém, irmãos? E que nos mostre o caminho. Em segundo lugar, somente Deus pode satisfazer esta necessidade. Esta necessidade jamais será suprida pela religião, jamais será suprida pela igreja, jamais será suprida pelos rituais religiosos, jamais será suprida pelos prazeres da carne. Esta necessidade só pode ser preenchida por Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então nós já sabemos que a paz de Jesus Cristo é diferente da paz deste mundo. Nós já sabemos que os prazeres, por maiores que sejam, não podem satisfazer o vazio do nosso coração. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas sem Jesus Cristo, sem salvação, ele continua se sentindo vazio. A segunda-feira, por exemplo, amanhã, a segunda-feira, por exemplo, é o pior dia da semana para a maioria das pessoas. Por quê? Porque os prazeres de sábado, porque os prazeres de domingo causaram dor de cabeça, olhos vermelhos, muita dor de consciência e problemas no fígado. E as pessoas acordam no dia seguinte, tristes, desanimadas, de ressaca, e precisam ir trabalhar, enfrentar a vida. Alexandre o Grande, só para você saber, se tornou o imperador da Macedônia, com apenas 16 anos de idade, uma criança. Com 18 anos, ele já era general do seu exército, e ele se tornou rei, Alexandre o rei, com apenas 20 anos de idade. Mas, para quem não sabe, ele morreu com 33 anos de idade, ainda jovem, bêbado. Ele morreu bêbado com 33 anos de idade. Ele conquistou o mundo inteiro de sua época, mas se esqueceu de conquistar a si mesmo. Ele, naquela noite, ofereceu uma festa para 20 convidados importantes, 20 pessoas seletas. Durante a festa, ele mandou trazer um copo grande, tamanho gigante, chamado de Hércules. Ele encheu aquele copo de vinho, e ele, em homenagem aos 20 convidados, ele tomou todo o vinho que havia dentro daquele copo. Depois ele mandou encher o copo de vinho mais uma vez, e agora o bebeu em homenagem à mulher com quem ele estava naquela noite. E antes de dar o último gole, ele caiu estendido ao chão, vomitando, soltando secreções. No dia seguinte ele estava com muita febre, e algumas horas mais tarde, ele veio a morrer. Ele morreu com apenas 33 anos de idade. Os prazeres da carne mataram-no. Ele, que era o grande Alexandre, morreu prematuramente. Nós sabemos então que os prazeres não conseguem preencher o vazio do coração humano, não conseguem satisfazer as necessidades do ser humano. Só Deus, irmãos, consegue preencher o nosso vazio. Só Deus pode preencher e suprir as nossas necessidades. Nós sabemos que o dinheiro não pode satisfazer as nossas necessidades. Um dos homens mais ricos do nosso país disse recentemente: por que será que eu ainda estou vivo? Não sinto mais o sabor dos alimentos, não sinto mais o cheiro dos alimentos, estou usando fraldas e não consigo mais namorar. Com essas palavras ele estava dizendo: eu estou pronto para morrer, apesar de toda a minha fortuna, eu não tenho mais prazer em viver. Sabe por quê?
Só Jesus Cristo satisfaz, amém, irmãos? Só Jesus Cristo pode nos dar prazer. Ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você pode beber de todas as fontes que há neste mundo, você pode beber de todas as fontes que há, mas a sua sede jamais será saciada. Jesus Cristo é a única fonte de água viva que salta para a vida eterna. Portanto, nesta noite eu sou um cristão e tenho sido desde os meus 12 aninhos de idade, porque no meu coração existe um grande vazio, existe um grande buraco que só Jesus Cristo pode preencher. Nenhum outro consegue preencher este vazio. Em segundo lugar, eu sou um cristão porque eu sou um pecador e eu preciso de perdão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa palavra destituídos significa deixados para trás, ou seja, último lugar. É uma alegoria, uma alusão a uma corrida, onde nós somos deixados para trás e nós estamos em último lugar. Então todos os homens foram deixados para trás por causa do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No entanto, Deus não criou o homem para que fosse escravo do pecado. Deus não nos criou para que o pecado nos dominasse. Ao contrário, Deus quer que sejamos livres. Deus quer que sejamos livres não só da condenação, mas do domínio do pecado sobre nós. Você sabia que a águia, quando colocada numa gaiola, ela fica muito triste e às vezes ela chega a morrer? Se ela é colocada num cativeiro, porque a águia foi criada para voar livremente, para alçar voos nas alturas. E assim também quando o homem se encontra trancafiado pelo pecado, ele sente o peso do pecado, ele sente o peso da culpa, ele deseja liberdade, e essa liberdade não vem através do dinheiro, não vem através dos prazeres, essa libertação vem através do perdão de Jesus Cristo, esta liberdade vem através da salvação. Uma médica clínico geral me disse que, na opinião dela, e na opinião de muitos colegas, a maioria dos problemas psiquiátricos tem como causa básica o sentimento de culpa. A maioria dos problemas emocionais tem como causa básica o sentimento de culpa. Culpa pelos atos errados do próprio paciente, ou quando não, de outras pessoas próximas àquele paciente. Mas por detrás de muitos problemas psiquiátricos jaz o pecado, jaz uma consciência pesada e um sentimento de culpa. Os fatores hereditários ou genéticos não são a causa número 1 de tanta depressão e tristeza que há na vida dos homens. Meus irmãos, por detrás de muita tristeza jaz o pecado, uma consciência pesada. E a boa notícia, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Romanos 8:1 também diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por exemplo, certo homem foi condenado à prisão perpétua. Na véspera do Natal, ele recebeu o perdão do governador. Só o governador do estado poderia perdoá-lo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, e isso não acontece no Brasil, porque a lei aqui é diferente. E ele pôde sair livre daquela prisão. Isso quer dizer que a justiça nunca mais poderá condená-lo. Ele foi perdoado. Ele jamais poderá ser condenado pelo mesmo crime, só se ele cometer outro. No entanto, ele saiu daquela prisão e descobriu
que tem o nome manchado por uma vida de crimes, e ele por isso não consegue bons empregos e nem o respeito, a confiança da sociedade. Ele foi perdoado pelo governo, mas ele não foi perdoado pela sociedade. Com Jesus Cristo é diferente. Com Jesus Cristo, nós não só somos perdoados, mas os nossos pecados são apagados. Amém, irmãos? Não só perdoados, mas nós somos purificados. Hebreus 8:12 diz: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. É Deus falando, não se lembrará mais dos nossos pecados. Portanto, nesta noite eu sou um cristão, porque só Jesus Cristo pode me perdoar. Eu sou um cristão, porque só Jesus Cristo pode preencher o vazio que há dentro do meu coração. Não adianta se casar com a esposa mais linda do mundo, não adianta ter os filhos mais preciosos do mundo, nada disso vai preencher o seu vazio. Só Deus, irmãos, através de Jesus Cristo pode. E em terceiro lugar, eu sou um cristão porque eu preciso do poder de Deus em minha vida. Poder de Deus para a minha transformação, poder de Deus para obter vitória contra as tentações, contra o pecado. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma senhora perguntou para o novo convertido, mas como você conseguiu deixar a bebida tão depressa? Eu fui à casa dele, falei de Cristo, ele aceitou a Cristo, sem eu falar nada, porque isso é entre ele e Deus. Naquela mesma semana, ele esvaziou a sua prateleira de toda a bebida alcoólica que havia em sua casa. E essa senhora ficou impressionada, uma transformação quase que instantânea. Como você conseguiu ficar tão firme na igreja? Ele simplesmente respondeu, não sei. Acho que precisamos perguntar para Deus, porque eu só tenho certeza de uma coisa, foi Ele quem me deu esta força. Foi Ele quem causou esse desejo em mim. Meus amados irmãos, Ele causa esse desejo em todos nós. O problema é que nós resistimos. Não resista. Se Deus está falando ao seu coração, Ele mostrando algo, não resista. Obedeça a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus. Primeiro, eu preciso de poder para vencer as tentações. Todo cristão verdadeiro, tem, mesmo que não saiba, o poder de Deus para vencer o pecado. Eu quero que você saiba que quando você e eu caímos em pecado, é de livre e espontânea vontade. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós não caímos em pecado mais por acidente. Nós sempre sabemos o que estamos fazendo. Você pode até admitir que não teve forças, mas você soube e sabe o que está fazendo. O apóstolo Paulo garantiu isso. Eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, sempre dizendo, por aí não, desse jeito não, desta forma de jeito nenhum. Ele está ao nosso lado constantemente, nos dirigindo, nos guiando e nos apontando o caminho a seguir. Paulo disse em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, dará também uma saída para que a possais suportar. Na minha vida, a saída tem sido sempre as promessas da palavra de Deus, tanto as promessas de bênçãos, como também as promessas de disciplina, porque ambas as promessas são válidas, e Deus ele tem nos prometido, se nós formos por este caminho, esses serão os resultados, se nós formos por aquele caminho,
aqueles serão os resultados. E eu acredito na promessa, eu acredito na palavra, ela não volta vazia, ela se cumpre. A palavra de Deus diz: Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quantos acreditam nisso? Por isso que nós precisamos semear obediência, nós precisamos semear fé, nós precisamos semear amor, nós precisamos semear boas atitudes, fidelidade, porque amanhã ceifaremos tudo isso na nossa vida e na vida da nossa família. Para mim, o escape maior sempre foram as promessas da palavra de Deus. Quando o diabo, me acusa de meus pecados, eu cito para ele 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele muda de tática e ele tenta me fazer pecar. Aí eu cito para ele Hebreus 10:31: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Eu não quero pecar contra Deus. Eu preciso de poder para vencer as tentações, e eu preciso de poder que me forneça força e conforto nas horas difíceis da vida. Horas como esta que a família do Felipe está passando. Horas difíceis. Irmãos, a vida não é um mar de rosas. Se você ainda não passou por momentos difíceis, pode esperar, você vai passar. É apenas uma questão de tempo. Todos nós que ainda não passamos, vamos passar por momentos difíceis, muitas vezes insuportáveis. Na força da carne, jamais conseguiremos. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, mas graças a Deus, o Espírito Santo é e será o nosso consolador. Quantas e quantas vezes você se depara com uma pessoa que está entre a vida e a morte. Você não tem como confortá-la, mas Deus pode. Na minha vida, como eu disse, o escape sempre foram as promessas da palavra de Deus. Alguns anos atrás, um pastor chamado Buddy Thigpen, ele pastoreava uma igreja maravilhosa, uma igreja de tamanho médio, uma igreja avivada, uma igreja muito amorosa, uma igreja muito amigável, uma igreja da qual nós até gostaríamos de termos sido membros. A música era excelente, de alta qualidade. A pregação, então, de repente, pastor Buddy se sentiu chamado para deixar o ministério pastoral e se tornar um missionário para o país da Rússia. A Rússia que esteve ali por detrás das cortinas de ferro por muitos anos, agora abriu as suas portas e estava recebendo missionários. Ele se sentiu chamado, preparou toda a sua família, deixou a igreja nas mãos de um outro bom pastor e foi levantar sustento, visitar igrejas, apresentar o seu projeto. E num belo domingo, depois de um belo culto, a família dele saiu da igreja, pararam no McDonald's, estacionaram o carro no estacionamento do McDonald's. As crianças saíram, uma delas de 3, 4 aninhos de idade, atravessando o estacionamento, foi atropelada e morreu na hora. Eu imagino que não exista dor maior do que a dor de perder um filho. E ele perdeu um filho ali, fazendo a obra de Deus, obedecendo ao chamado de Deus. Várias pessoas pensaram: ele vai desistir, ele não vai mais para a Rússia. Veja o que Deus permitiu que acontecesse na vida dele. Muito pelo contrário, ele me disse que Deus enviou conforto, Deus enviou paz, Deus enviou consolo. Aquela família se fortaleceu no Senhor seu Deus, e em menos de um ano eles estavam ganhando almas no país da Rússia. Quando eu me converti a Cristo, meu pai estava desempregado. Nós estávamos passando por sérias
necessidades financeiras, materiais. Havia semana que nós só tínhamos arroz em casa para comer, a mistura era cebola ou jiló, ou só feijão. E um dia um vizinho, percebendo isso, nos perguntou: ora, vocês não são crentes? Como que Deus permite que vocês não tenham misturas para comer? E naquele dia eu era criança, eu não sabia a resposta, mas hoje à noite eu sei. A resposta é essa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo nós sabemos ter abundância. Em Cristo nós sabemos ter necessidades. Em Cristo nós sabemos ter fartura. Em Cristo nós sabemos passar necessidades. Eu sou então cristão nesta noite, porque eu preciso do poder de Deus, a fim de receber força e conforto nas horas difíceis da vida. E se elas ainda não chegaram, elas chegarão. E em quarto lugar, eu sou um cristão nesta noite, porque eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo. Eu sou grato a Deus pela minha esposa, eu sou grato a Deus pelas minhas filhas, eu sou grato a Deus pelos meus irmãos em Cristo, amém, irmãos? Sou grato a Deus pela saúde que ainda tenho, sou grato a Deus pela provisão diária. O apóstolo Paulo disse, no entanto, que nos últimos dias os homens seriam ingratos. Uma das marcas maiores que nós estamos bem próximos à volta de Cristo é a ingratidão que se instalou não só no mundo, mas nas igrejas. Nas igrejas. Pessoas não são mais gratas pelas bênçãos recebidas, pelos amigos, pelos irmãos em Cristo, pelo carinho que elas recebem. E muitas vezes, ao invés de gratas, elas trocam o amor verdadeiro, a amizade verdadeira, pelo amor falso e pelas amizades falsas. Como que você pode explicar isso? Marcas dos últimos tempos. Você pode entrar hoje num restaurante e observar que ninguém, praticamente ninguém, agradece a Deus pela comida que está ingerindo, que está recebendo naquele momento. Ninguém olha para o céu e agradece a Deus. Quantos médicos agradecem a Deus depois de uma consulta ou depois de uma cirurgia bem-sucedida? Ou quantos pacientes agradecem a Deus depois de uma cura recebida? Primeiro, eu sou grato a Deus por sua provisão diária. Eu não quero ser como aquele porco que passou o dia inteiro comendo maçãs deliciosas, mas ele nunca olhou para cima para saber de onde elas vieram e muito menos para agradecer por elas. E no entanto, há muitas pessoas vivendo como porcos, que não olham para cima, que não reconhecem de onde vem a vida, não reconhecem de onde vem a força, não reconhecem de onde vem a saúde, não reconhecem de onde vem a chuva, o sol, de onde vem o mantimento, de onde vem tudo que elas possuem, sendo muito ou sendo pouco. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja de pessoas gratas. Eu sou grato a Deus também pelo seu Filho Jesus Cristo. Alguns anos atrás eu dei um anelzinho pequeno, com um pequeno diamante, um diamante pequeno, para minha esposa. Era o que eu podia comprar, mas aquele anel era uma expressão da minha gratidão, do meu amor para com ela. Eu estava dizendo com aquele pequeno presente o quão grato eu era pela vida dela. Meus irmãos, quando Deus resolveu fazer alguma coisa por mim, quando Ele resolveu fazer alguma coisa por nós, Ele deu o que havia de melhor no céu, amém, irmãos? Ele deu o que havia de melhor da parte dEle, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Veja o quanto Deus nos ama. Veja o quanto Deus se importa conosco, nos dando o que havia de melhor no céu. Muitas pessoas sabem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sabem que Jesus Cristo morreu por elas, mas elas não estão fazendo nada a respeito disso. É como o hino que nós ouvimos nesta noite: morri, morri, morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Nada. Elas acham que a morte de Jesus foi um mero acidente. Certo filho foi sequestrado e ficou no cativeiro por muitos dias. O pai, que não era rico nem nada, vendeu tudo o que tinha e ainda precisou pegar dinheiro emprestado a fim de pagar pelo resgate do filho. E assim também, Deus sabe que todos nós estávamos em um cativeiro chamado pecado, e Deus também deu tudo o que Ele tinha, deu o melhor que Ele tinha para pagar pelo nosso resgate, para pagar pela nossa libertação. Ele deu Jesus Cristo. E agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Nesta noite eu sou grato a Deus por Jesus Cristo. Ele não é apenas uma figura bonita, pendurada na sala de estar da minha casa. Ele não é apenas uma figura pendurada no meu pescoço. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Eu li na lateral de um ônibus essas palavras: Jesus Cristo morreu por você. O que você está fazendo por Ele? E agora, em quinto lugar, eu sou um cristão porque eu quero estar pronto para a morte. Quantos aqui estão prontos para morrer? Quando criança, eu sempre ouvi o meu pai dizendo para os amigos: ninguém fica para a semente. Só anos mais tarde eu entendi o que ele queria dizer com aquilo. Ninguém vai viver aqui neste mundo para sempre. Goste ou não, um dia você também vai ser picado pelo aguilhão da morte. Quer seja através de uma doença maligna, quer seja através de um acidente, quer seja através de uma morte natural, mas todos nós aqui um dia seremos picados pelo aguilhão da morte. Mas, irmão, se você aceitar o Evangelho, Jesus Cristo já venceu a morte por você. O apóstolo Paulo corajosamente fez esta pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele provocou a morte, ele provocou o inferno, pois ele não tinha mais medo nem da morte nem do inferno. Amém, irmãos? Ele conhecia aquele que havia vencido a morte e o inferno. A morte só tem vitória sobre aquelas pessoas que ainda não são salvas, sobre aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo. Mas para o salvo, a morte é apenas uma porta de entrada para o céu, é apenas uma porta de entrada para a eternidade. Por isso o salvo pode dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória sobre nós? Deus me permitiu ver como que o salvo tem poder sobre a morte há alguns anos atrás. Eu estava realizando uma conferência missionária juntamente com outro evangelista, um dos evangelistas mais famosos que havia na época nos Estados Unidos. Durante a semana ele havia pregado, e ele disse para nós: olha, eu não entendo porque que Deus ainda está me mantendo vivo. Eu perdi a minha esposa há 7 anos, ela foi para o céu há 7 anos, e eu estou com muitas saudades dela, e gostaria que Deus me levasse. Ele disse isso durante a semana. Naquele sábado, ele estava dormindo no andar de baixo, eu estava dormindo acima dele, no andar de cima. No sábado à noite, quando foi domingo pela manhã, nós acordamos, estávamos tomando café, e ele não aparecia. E de repente nós ouvimos o alarme do quarto dele. O alarme estava acionando, mas ele não desligava o alarme. Então nós entramos no quarto dele e o encontramos com seu corpo estirado ao chão. Eu até brinco, né?
que naquela noite, durante a madrugada, Deus o chamou e a alma dele passou pelo meu quarto. Amém, irmãos? A alma dele passou por mim enquanto subia para o céu. Por isso, nesta noite, eu sou cristão, porque como aquele evangelista, eu também quero estar pronto para quando a morte chegar. E eu sei que um dia ela chegará. E em sexto e último lugar, eu sou um cristão, porque eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Digam amém. Amém. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele disse antes disso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, o mundo diz que toda religião leva a Deus, que toda religião é boa, mas isso é uma grande mentira. Só existe um caminho que nos leva a Deus: Jesus Cristo. Eu sou um cristão porque só Jesus Cristo nos leva a Deus. Aqui na rua Duque de Caxias, no centro da nossa cidade, há uma delegacia de polícia de um lado da rua e do outro lado o quartel-general do Exército. Você observa que o próprio mundo constrói lugares para más pessoas e constrói lugares para boas pessoas. E Deus também tem esse direito. Deus também tem preparado lugar para as pessoas salvas, para as pessoas redimidas, para as pessoas convertidas, para as pessoas que nasceram de novo, para as pessoas transformadas. E Ele também preparou um lugar para Satanás e todos os seus anjos, e para as pessoas não convertidas, não redimidas e não transformadas. Por isso, nesta noite, eu sou um cristão, porque eu quero ir para o lugar das boas pessoas. Eu quero estar no céu com as boas pessoas. Agora, o que a palavra cristão significa? Ser membro de uma igreja cristã? Ser batizado? Fazer parte de um país cristão? Nada disso. Não significa ser batista, católico, evangélico, mórmon, espírita ou qualquer outra religião que o dicionário classifica como cristã. Cristão significa literalmente ser um pequeno Cristo, uma miniatura de Cristo, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, quantos de nós aqui realmente somos cristãos? Portanto, a maioria das pessoas que se chama de cristã nem sabe o que está dizendo, nem sabe o que a palavra significa. É necessário um novo nascimento. Agora eu lhe pergunto, e você, por que você é um cristão? Eu sou um cristão porque eu tenho a necessidade de Deus no meu coração. Eu sou um cristão porque eu sou um pecador, um grande pecador. Eu sou um cristão porque eu preciso do poder de Deus em minha vida. Eu sou um cristão porque eu aprendi a ser grato a Deus por tudo. Eu sou um cristão porque eu quero estar pronto para a morte quando ela chegar. E eu sou um cristão porque eu quero ir para o céu. Graças a Deus, né? Todos os dias, milhares e milhares, se não, né? Quase que 1 milhão de pessoas, todos os dias, nascem na família de Deus e se tornam cristãs. Almas estão sendo salvas e alcançadas pela palavra de Deus e pelo Evangelho, por todos os lados e cantos deste mundo. E Jesus Cristo se tornando o Salvador dessas vidas. Paulo, então, parou nas escadas e disse: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Nesta noite você ouviu a minha defesa perante vós. Aquelas pessoas, no entanto, não ouviram. Quando Paulo falou sobre a ressurreição de Cristo, a multidão mais uma vez ficou alvoroçada
e tentou arrebatá-lo das mãos dos soldados para ali executá-lo e matá-lo. Tamanho o ódio daquela gente. Muitos não admitem que odeiam Jesus Cristo, mas odeiam sim. Odeiam o estilo de vida que ele prega, odeiam o estilo de vida que ele ensina. Odeiam Jesus Cristo pelo que ele é e pelo que ele representa. Ele é Deus, ele representa a vitória contra o pecado. Nesta noite, você está ouvindo?